Está aí, está bem, para a glória de Deus. Deus abençoe, irmão Miros. Deus abençoe muito a sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar um assunto com vocês. Quem lembra que, quando o povo estava na frente do quartel, eu dizia assim: Exército brasileiro não obedece presidente. Quem lembra? Quando eu falava isso, quando o povo estava na frente dos quartel. Quem lembra? Exército brasileiro não obedece presidente. E esta semana, irmãos, o Exército do Brasil, o líder da aeronáutica, da Marinha e do Exército se uniram contra o presidente, porque eles obedecem o governo americano. E olha só, foi no dia 3 de agosto de 2026. Clube militares criticam diplomacia do Brasil e dizem que é risco à nação. Em manifesto divulgado nesta segunda-feira, a entidade afirma que política externa, economia e crise institucional agravam o cenário de insegurança do país. O Clube Naval, olha só, irmãos, o que está escrito aí. O Clube Naval, Militar e Aeronáutica classificaram como ruídos diplomáticos desnecessários alguns movimentos do Brasil realizados nos últimos dias. Em manifesto conjunto divulgaram nesta segunda-feira, as entidades afirmam que a condução da política externa, somada ao agravamento da crise institucional e econômica, amplia os riscos para o futuro do país. No documento, prestem atenção aqui, é Exército, Marinha e Aeronáutica unido contra o governo. No documento intitulado Os Riscos à Nação, os clubes presididos por oficiais generais da Reserva da Marinha, do Exército e da Aeronáutica sustentam que críticas personalistas, desalinhamento político e a antecipação do debate eleitoral comprometem relações bilaterais constituídas ao longo de mais de 2 séculos de cooperação. Você sabe o que os militares da reserva estão dizendo? Você sabe o que eles estão dizendo? Você sabe o que eles estão dizendo? Que tudo que o Brasil está fazendo contra os Estados Unidos está quebrando uma diplomacia de 200 anos. 200 anos. E olha, tem mais. No documento não cita os Estados Unidos, mas a clara referência ao tarifaço impostos pelos americanos. Segundo o texto, a retaliação comercial enfrentada pelo Brasil poderia ter sido evitada por meio de uma atuação mais técnica e pragmática nas negociações internacionais. Os clubes também apontam que o foco da agenda política na pré-candidatura eleitoral teria deslocado a atenção de temas considerados prioritários para o interesse nacional em um contexto de elevada estabilidade de economia mundial. Além de política externa, o manifesto critica o cenário interno. As entidades atribuem a leniência com a corrupção, a tolerância com o crime e a má gestão dos recursos públicos, a deteriorização das condições econômicas, institucionais, morais do país. O documento afirma que o Brasil perdeu competitividade e ficou mais distante das economias de maior desenvolvimento tecnológico e enfrenta um processo de enfraquecimento nas instituições. Na avaliação dos signatários, o ambiente político é marcado pela polarização, pelo revanchismo e pelo clientelismo, fatores que, segundo o texto, dificultam a construção de soluções para os principais desafios nacionais. O manifesto conclui que os riscos para o Brasil são concretos.
e inclui a possibilidade de o país se tornar economicamente insolvente, politicamente ignorável, ingovernável e cada vez menos relevante no cenário internacional. Ao final, o Clube Naval, Militar e Aeronáutica conclama a sociedade a buscar o diálogo, a construção de consensos e convergências de esforços para enfrentar os desafios nacionais e preservar o futuro do país. Começa por aqui hoje a nossa live. Então, veja bem, irmãos, nós começamos o mês com o Clube dos Oficiais da Reserva da Marinha Aeronáutica e o Exército fazendo um manifesto contra toda a retaliação do Brasil aos Estados Unidos. Segunda coisa, existe um monte de petista desesperado por causa do Múcio. Então, pediram a cabeça do cara que comanda Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil pela fala dele. Porque eles acham que, em caso de invasão, o Brasil deve se defender. Irmãos, olha que absurdo. O Brasil não tem arma para 6 horas de guerra. O Brasil não tem nem como consertar o que está estragado nos Exército, Marinha e Aeronáutica. Tem muita coisa sucateada. E o Brasil é escravo. Agora eu vou falar algo muito forte para vocês sobre esse assunto. Muito forte, tá? Eu vou falar para vocês no final, porque tem uma matéria aqui que é uma bomba. Mas, irmãos, olha o que ele falou. Ele falou uma verdade. Se os Estados Unidos invadirem o Brasil, olha a fala, se os Estados Unidos invadirem o Brasil, a gente terá que abrir o portão de esmúcio. Segundo o ministro da Defesa, forças brasileiras não teriam capacidade de se defender e tampouco recurso para reparar os danos causados. Então, quer dizer, não tem recurso para reparar os danos causados e o Brasil não tem como se defender. Aí o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nessa terça-feira, dia 4 de agosto, que em uma eventual invasão dos Estados Unidos, a estratégia mais sensata seria abrir os portões. Aí me perguntaram se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, o que é que eu faria? Temos que abrir os portões. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-lo, nem dinheiro para consertar o portão. Afirmou durante fala da abertura de evento. Irmãos, isso daqui... ele falou também que o Brasil só destina 1% do produto interno bruto para a defesa e não tem como. Daí ele pediu mais dinheiro, porque não tem como você ter equipamento se você não tem dinheiro para investir. Só que, irmãos, quando eu falei para vocês que exército não obedece presidente, isso foi prova no governo do Lula, tá? E quando o Biden estava no governo dos Estados Unidos. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é que vocês entendam que todos os generais, né, o Supremo Tribunal Militar, não obedece o Supremo Tribunal Federal e não obedece o presidente. Então, veja bem, o Barroso, eu vou dizer para vocês, olha quem, vamos ressuscitar, sumiu, né? Está implorando para devolver o visto dele e não consegue, talvez nunca mais consiga pisar nos Estados Unidos. Olha aí, isso foi uma fala de 2025, ó. Barroso diz que pediu apoio dos Estados Unidos para evitar um golpe de Estado no Brasil. Segundo o presidente do Supremo, olha só,
Militares brasileiros não gostam de se indispor contra os norte-americanos. Meu Deus, olha o que o Barroso falou, irmãos, o defensor do Lula. Tá aí, ó. Segundo o presidente, ele era o presidente, isso aqui foi no dia 13/5/2025, às 13h59. Olha aqui, ó. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, militares brasileiros não gostam de se indispor com os norte-americanos. O ministro do Supremo afirmou ter pedido apoio aos Estados Unidos para evitar um golpe de Estado no Brasil. Ele citou nomes ou datas, mas indicou que isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. Em Nova York, onde participou de um evento organizado pelo LIDE, grupo empresarial do ex-governador João Dória, Barroso disse que, quando foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se encarregou de buscar apoio norte-americano à institucionalidade e à democracia brasileira. Barroso pediu o TSE entre maio, ele presidiu, né? Entre maio de 2020 e fevereiro de 2022 e ele participou da preparação das eleições presidenciais que terminaram com a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro no período que os Estados Unidos eram presididos por John Biden. Aí olha a fala de Barroso. Em 3 vezes pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira. Uma delas, aqui que está, ó, a cereja do bolo, ao Departamento de Estado. Acho que isso teve algum papel. Por quê? Aí olha o que ele fala, é o que está acontecendo agora. Os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, pois é aqui que obtém seus cursos e seus equipamentos, afirmou durante o evento. Isso daqui é a cereja do bolo que eu quero que vocês enxerguem. Por quê? Porque o próprio Barroso falou que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica Brasileira depende de treinamento americano e de equipamento americano. E que o Exército, Marinha e Aeronáutica não gostam de se indispor com o governo americano. Agora, ele jamais imaginava que o Exército americano está perto de vir fazer ações no Brasil. Ele jamais esperava, nesse período aí, que PCC, Comando Vermelho, se tornariam agentes terroristas na nação, que autorizam, irmãos, os americanos invadirem regiões do Brasil para capturar terroristas. Me diga, se o Brasil não é escravo. Agora, eu tenho uma matéria aqui, ó, para você ver o quanto o Brasil é dependente. Quanto o Brasil é dependente dos Estados Unidos. Olha aí, ó, uma matéria em página militar. Dependência dos Estados Unidos ameaça Forças Armadas brasileiras. Corte de fornecimento pode sucatear aviões, navios blindados e paralisar a defesa nacional em apenas 3 anos. A vulnerabilidade estratégica do Brasil expõe suas Forças Armadas a risco sem precedentes, com dependência quase total de equipamento e tecnologia dos Estados Unidos. Enquanto especialistas alertam que as decisões políticas e falta de investimento podem comprometer a defesa nacional rapidamente. Irmãos, só vou dizer uma coisa. Se os Estados Unidos desligar o GPS, o sistema de GPS brasileiro é de quem? Quem sabe aqui de quem é o sistema de GPS? Acabou. Eles prendem, capturam e fazem tudo o que quer aqui dentro, sem o exército conseguir se defender. É só eles desligar o GPS.
Agora, presta atenção. Quem manda no alto escalão do Exército não é o presidente, vou repetir, é os Estados Unidos, é a CIA, é o FBI, é agências de inteligência. E o que eu estou vendo, irmãos? Eu estou vendo um movimento que eu falei na última live e volto a falar. O Lula está sendo encurralado. E a probabilidade de acontecer, aqui o que aconteceu nos Estados Unidos já é de 90% do Lula sair do barco pelo medo. Pelo medo. Pelo medo. E eu achei interessante que até o Mourão, ele fez, né, uma mensagem sobre o chefe de gabinete do Lula receber a filha a nora a secretária, amante, esposa do Lulinha com malas de dinheiro. E eu vou dizer para vocês, se o Exército não defende o presidente, porque, veja, todo país socialista ou comunista, quem é que defendia quem é que se aliou ao presidente? Quem é que se aliou ao presidente, irmãos? Na Venezuela, os líderes do exército. Quem é que se aliou ao Fidel Castro? O exército. Quem é que está alinhado ao doido da Coreia do Norte? O exército. Quem é que está aliado a Vladimir Putin? O exército. Quem é que está aliado a Xi Jinping? O exército. Agora, o presidente do Brasil não tem o exército, a marinha aeronáutica do seu lado. A ponto que o líder da marinha, exército e aeronáutica disse que se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, abra a porta, porque nós não temos nem como consertar a porta. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no Brasil e a realidade? Por isso que eu dizia, né? Me perdoe aí os irmãos que foram para frente dos quartéis, eu dizia em live, não vai acontecer nada. Eu dizia, o exército não obedece presidente. Não, pastor, que Deus vai intervir, que Deus falou, que Deus viu, que Deus isso, Deus aquilo, e aí foi todo mundo frustrado por ver que não aconteceu nada. E escuta o que eu vou dizer, a probabilidade do Lula soltar o barco, irmão, porque eles estão vendo. Hoje saiu uma matéria na CNN que se o Lula perder, o Alexandre de Moraes cai. Hoje saiu uma matéria. O desespero do Alcolumbre. Eu nem estou ouvindo mais falar de Hugo Mota. O Hugo Mota está em silêncio. O desespero do Alcolumbre, do Xandão e do Lula está grande. Aquela reunião não foi para fazer as pazes, aquela reunião foi para ter estratégia. Eles vão... Irmãos, a maior luta não é nem contra o presidente, é contra o Senado. Se mudar o Senado, o próximo presidente indica 4 ministros. E aí eu vou dizer, o negócio está tão sério que eu vou para o próximo assunto. O negócio está tão sério, irmãos, que o Lula ligou. Para quem que o Lula ligou? Olha só. Olha só quem manda, irmãos.
Lula ligou para Xi Jinping